E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um desafio de programação. Nesse vídeo, a gente vai resolver a questão de número 238, produto de um array, exceto a si mesmo. Nessa questão, vai nos ser dado aqui um array de números e a gente tem que retornar um array de respostas, onde para cada item desse array de resposta, eu tenho o produto de todos os outros elementos do array de entrada, exceto o próprio número. Então, por exemplo, aqui o 24 é o resultado de 2 vezes 3 vezes 4. O 12 é o resultado de 1 vezes 3 vezes 4. Então, a multiplicação de todo mundo, exceto o elemento atual. Mesma coisa para o 3 aqui, ó. O 8 é o resultado de 1 vezes 2 vezes 4. Todos os elementos, exceto o 3. E a mesma coisa aqui para o 6, né? Que aqui a última posição é o resultado de 1 vezes 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, essa questão, eu penei um pouquinho com ela, passei quase uma hora aí debugando, tentando entender. E a solução para ela é a seguinte: a gente tem aqui uma lista. Por que ela é difícil? Porque a gente precisa resolver ela em tempo linear, ou seja, a gente precisa fazer uma única passada no meu vetor de números. Eu não posso fazer um for duplo aqui, tipo colocar o i nessa posição e ir iterando o j para poder achar o resultado dos outros elementos, da multiplicação dos outros elementos, exceto a si mesmo. Então, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso aqui em uma única passada ou em várias passadas de uma única vez, em tempo linear. E eu não posso usar a divisão. Se eu pudesse usar a divisão, bastaria que eu multiplicasse todo mundo e numa passada eu fosse dividindo por cada número específico. Então, por exemplo, aqui, se eu pudesse usar a divisão, eu multiplicaria isso aqui tudo, que daria 2 vezes 3 vezes 4. E aí, quando o meu i fosse avançando, eu ia dividindo esse resultado total. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, dividido por 2, por exemplo. Esse 2 ia cancelar com esse 2 aqui, eu ia ter o resultado esperado em tempo linear também. Só que eu não posso fazer isso. Qual é a solução que eu encontrei para essa questão? Se eu observar bem, conforme eu for avançando meu i aqui, eu posso ir salvando um produto acumulado dos anteriores. Quando eu avançar aqui, por exemplo, para o 4, se eu fosse salvando um produto acumulado, eu teria 1 vezes 2 vezes 3, que é o resultado do 4. Então, eu percebi isso. E aí, qual foi a minha ideia, né? Quando eu estou no começo aqui, eu não tenho ninguém para trás. Então, eu não tenho acumulado. Quando eu vou... eu não tenho acumulado. E aí, eu coloco no meu array de respostas, né, de multiplicação, o elemento 1, porque o 1 é o neutro na multiplicação. O 1 vezes qualquer número vai dar sempre qualquer número. Então, eu coloco o 1 aqui no meu resultado, porque eu não tenho ninguém para trás. Quando eu avançar, o 2 vai ser o acumulado do anterior vezes ele próprio. Então, eu coloco aqui na posição da minha resposta 1 vezes 1, que é o acumulado de 1 vezes o elemento anterior. Quando eu for aqui para o 3, eu pego o acumulado do 2 vezes o 2. Então, no 3 eu vou ter 1 vezes 1 vezes 2. Por enquanto, eu estou deixando aqui assim para vocês entenderem o que está acontecendo. Quando eu for para o 4, eu pego o acumulado do anterior, né? Que é esse número aqui, 1 vezes 1 vezes 2, e multiplico pelo elemento anterior que está lá em números. Então,
No 4, percebam que ao final da iteração, eu tenho a resposta do 4. Porque eu consegui passar por todos os anteriores, né? Na iteração. O problema é que, quando eu estou no começo, eu não consigo passar esses caras aqui no futuro. Porque o meu i está aqui no 1. E aí eu fiquei pensando, matutando isso por um bom tempo. Até que eu pensei, poxa, e se eu fizer ao contrário? Se eu rodar esse i ao contrário, continuar com essa lógica de ir acumulando e multiplicando pelo anterior, mas agora para trás. Aí o que acontece? Aí eu fiz a continha e tal, e o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter a resposta para o 1. Porque agora, quando eu percorrer de trás para frente, quando eu chegar no 1, eu já vou ter o 2, o 3 e o 4 acumulados. Então, eu também tenho a resposta do 1 aqui, se eu rodar de trás para frente. E aí eu percebi que, fazendo isso, eu vou fazer aqui para simular. Ó, o 4, vamos supor que tem 1, 2, 3, tá, 4 posições. O 4 para trás dele, né, ou para frente dele, né, só que agora a gente está rodando para trás, não tem nenhum elemento. Então eu coloco o 1 como resultado ali da multiplicação, porque o 1 é neutro. Quando eu vier para o 3, eu vou pegar o acumulado do 4 vezes o 4. Então, na posição 3 aqui eu vou ter o 1 vezes o 4. Quando eu vier aqui para a posição onde tem o número 2, eu faço a mesma coisa. Eu pego o acumulado do 3 vezes o 3, que é o meu anterior aqui ao i, né? Como a gente está fazendo reverso, é o posterior, mas é só para vocês entenderem, é a mesma lógica. E quando eu chegar no 1, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o acumulado do 2 vezes o 2, que é o meu elemento anterior. Então, percebam que aqui, ó, eu multipliquei o 2, o 3 e o 4. Ó. Então, eu completei para o 1 também. E aí, o que aconteceu? Quando eu fiz isso, eu percebi o seguinte. Aqui vai dar 4 vezes 3, que vai dar 12, que vai dar 24. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, aqui vai dar 6, aqui vai dar 12, aqui vai dar 4. Então, quando eu fiz isso, eu percebi que eu fiquei com esses dois vetores. E olha só o que aconteceu. Os caras do meio, eles são a multiplicação de um vetor pelo outro. Isso eu fui percebendo conforme eu fui descrevendo aqui as multiplicações como eu mostrei para vocês. E aí eu percebi que como eu estou colocando um 1 aqui nas extremidades, eu posso multiplicar um pelo outro que vai dar o meu resultado final. Se eu multiplicar 1 por 24, eu vou ter 24. 1 por 12, eu vou ter 12. 2 por 4, eu vou ter 8. E 6 por 1, eu vou ter 6, que é exatamente o meu vetor de resposta esperado pela questão. Então, meu algoritmo é basicamente isso. Ah, Márcio, mas e tu vai fazer duas passadas? Sim, continua sendo O de N, porque eu vou estar somando duas passadas, eu não vou estar multiplicando uma pela outra, uma encadeada na outra. Eu vou fazer uma, depois eu faço outra, depois eu faço outra. Quando você soma vários O de N, eles permanecem tipo O de N. Então é isso. O algoritmo eu validei para alguns outros casos de teste e agora eu vou programar ele aqui. Como foi que eu pensei em fazer? Eu pensei em criar uma função que calcula o acumulado, tipo get accumulated multiplication.
E essa função vai fazer esse processo aqui que eu falei para vocês. Eu avanço o i e pego o acumulado da posição anterior vezes o anterior para colocar no atual. Então, essa função aqui, ela faz o seguinte, ó, eu tenho um array de resposta, e aí para ir dentro do range do meu array de nums, eu faço o seguinte, answer.append, eu vou inserir em answer, que inicialmente está vazio, o acumulado na posição i-1 vezes o elemento na posição i-1. Mas eu vou fazer isso daqui somente se o i maior ou igual a 1. Porque senão eu vou acessar uma área de memória que eu não posso acessar. Se não, eu coloco o 1. Lembram aqui que eu coloquei o 1 como default? Desculpa. Então é isso. Essa minha função aqui, ela calcula esse vetor bem aqui acumulado. Aí o que eu posso fazer? Eu vou fazer a primeira passada no vetor de nums. Então, nums accumulated forward, que é tipo a passada de ida. Vai receber um self.get accumulated multiplication de nums. Então, esse cara aqui tem esse primeiro vetor. Agora, eu quero fazer o segundo vetor, que é o ir voltando. Em vez de eu criar uma outra função e fazer o ir voltando, eu vou usar a mesma função e eu vou só reverter o vetor e depois eu reverto de volta o resultado. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Accumulated backwards vai ser... Não, antes disso, para ficar mais claro, nums reversed. Então, vai ser uma lista de nums ao contrário. Então, eu estou pegando esse cara bem aqui, transformando ele nisso bem daqui. 4, 3, 2 e 1. Vou jogar para cá para a gente já ir debugando o caso aqui. Então, nums chega com isso daqui. O meu accumulated multiplication vai ser isso aqui. Nums reversed vai ser isso daqui. O accumulated backwards vai ser... Eu vou passar nums reversed. E aí o acumulado ao contrário vai vir como? Agora é para o 4, 3, 2 e 1. Então ele vai vir com o 1, né? Porque não tem nada antes do 4. O 3 já vai ter um 4 aqui. O 2 já vai ter... Peraí, 4. No 3 vai ser o acumulado do 4, que é 1 vezes o próprio 4. No 2 vai ser o acumulado do 3 vezes o 3. Então, vai ser o 4. Aqui vai ser 12. E quando eu chegar aqui, vai ser 3 vezes 4 vezes 2, que vai dar 24. Então, o meu acumulado, ao contrário, reverso, vai ter esse valor aqui. E aí, o que eu preciso fazer agora? Desfazer a reversão. Para que eu fiz essa reversão e voltei? Para poder aproveitar a mesma função que eu já tinha criado. Então, accumulated backwards reverse. Aqui eu não estou seguindo o padrão, então vamos ajeitar aqui. Normalmente em Python eu programo usando o underline. Mas como aqui está tudo que é meu case, eu vou botar aqui meu case.
Então, accumulated backwards reversed vai ser a lista reversed de accumulated backwards. E agora eu tenho esse vetor aqui, só que ao contrário. Então eu tenho 24, 12, 4 e 1. Percebam que é o mesmo valor da passada de i ao contrário. Eu só fiz um truque aqui de reverter e reverter de volta. E agora que eu tenho esses dois vetores, aqui, esse cara e esse cara, o que eu preciso para ter o meu resultado é a multiplicação deles dois. Então, eu vou fazer uma outra função aqui, tipo multiply vectors. Eu vou passar nums1 list de inteiros e nums2 lista de inteiros também. Isso daqui me retorna, uma lista de inteiros. Falta eu colocar isso daqui na função aqui de cima. Ah, não, já tem. Tá. O que essa função faz? Eu vou pegar esse range aqui. Para ir no range de nums1, eu vou criar meu vetor de resposta aqui também vazio. E eu vou adicionando na minha resposta a multiplicação de nums1 na posição i vezes nums2 na posição i. Eu não preciso me preocupar com acesso de memória indevido, porque nums1 e nums2 vão ter exatamente o mesmo tamanho. E aqui eu retorno answer. Mas se eu tivesse uma aplicação web, algo do tipo, a gente poderia fazer uma search da vida aqui. Não vou entrar nesse tópico não. Beleza. Com isso, eu preciso retornar a multiplicação, você vai escrever, multiply vectors de accumulated forward e accumulated backwards reversed. E com isso, aqui eu teria a multiplicação desses dois vetores aqui, que vai dar o meu valor de resposta, que é 24, 12. 24, 12 é o acumulado desse cara aqui com esse, esse com esse. Para não ficar doido, esse com esse. Então dá 24, 12, 8 e 6. Beleza? Complexidade a gente meio que já viu, é tudo O de N. Para reverter uma lista de números é O de N também. Esse cara aqui percorre uma única vez, também é O de N, O de N. Então, O de N, O de N, O de N, O de N, O de N. 5 O de N, que é a mesma coisa que O de N, na complexidade. Eu vou rodar aqui para os casos padrão. Tudo certo. Vamos submeter. Maravilha, questão aceita. Por hoje é isso, foi uma questão muito difícil, mas com um pouquinho de persistência deu certo. Que o código esteja com vocês. Um abraço.